Olá, pessoal, como estão? Vamos lá, vamos finalizar o nosso desenho hoje. Só ficou faltando esse ovinho, não é? Vamos fazer ele. O risco, eu vou deixar no Facebook novamente, já deixei ele, já está por lá, mas eu vou colocar novamente para que todos tenham acesso. Caso você necessite de mais riscos, eu tenho esses aqui, olha. Tenho esses outros. Podemos estar falando sobre eles, vou deixar meu contato, tá aqui embaixo na descrição do vídeo. Eu vou deixar o contato e a gente pode estar falando sobre esses e outros que tenho também referente a esse período de Páscoa, ok? Vamos lá para o passo a passo do nosso desenho. Bom, iniciando a pintura do nosso ovinho, tô começando com o amarelo bebê. Vou espalhar o amarelo bebê no lugar em que eu quero mais luminosidade. Tô usando o pincel número 4, um pincel pequenininho. O ovo não é tão pequenininho, mas eu gosto de fazer realmente pintura com pincéis menores. Você pode estar usando um pincel maior aí. Veja que eu espalhei dos dois lados. O lado direito eu espalhei menor, o lado esquerdo maior, é um espaço maior. Agora, eu tô fazendo uso do amarelo limão. Vou passando o amarelo limão, aí emendando bem esse amarelo bebê. Veja que eu encosto, do outro lado eu encosto bem na fita. Esse outro lado também vou encostar, mas agora com o amarelo limão, já fica mais escurinho. E a gente vai dando a volta, vai enchendo, de forma que a gente vai emendando bem esses tons. Não precisa você deixar manchado. Os lugares que vai precisar de alguns tons mais manchados, a gente vai colocar depois. Para agora, vai emendando bem. Peguei agora amarelo ouro e continuo emendando. Sempre respeitando aqueles espaços que você deixou para a luminosidade, não cubra ele. As emendas devem ser feitas do amarelo bebê com o amarelo limão, do amarelo limão com o amarelo ouro e assim sucessivamente. Você não traz, por exemplo, o amarelo ouro para cima do amarelo bebê. Você vai respeitando sempre aquela linha que fica no meio, aquela tinta que ficou no meio. O amarelo ouro eu já cresci bastante, o lado direito já tá quase todo cheio, tá vendo? O lado esquerdo tá menor ainda, mas tudo bem. A parte de baixo, observe que a gente ainda nem mexeu. Vamos seguindo, colocando mais amarelo ouro aí, ó, desse lado aí. 3 partes onde nós já estamos pintando. Ele tem uma tonalidade um tanto metálica, para isso a gente precisa colocar esses tons, respeitando esses espaços de luz e de sombra, para que apareça melhor um brilho no lugar onde a gente queira colocar esse brilho. Olha só, gente, agora eu tô fazendo uso do amarelo cádmio. Ele vai se emendando, respeitando espaços onde nós preenchemos com amarelo ouro. Você vai, olha só, nessa parte de cima, essa parte pequenininha, você também coloca. Você vai encher agora basicamente todo o seu ovinho com esse amarelo cádmio. Ele vai crescer bem mais do que os outros tons. Observe que eu tenho procurado emendar essas tintas. Já tem espaços onde a gente vê tintas bem definidas, um amarelo, o amarelo cádmio bem mais escuro, o amarelo bebê bem mais claro. Essas separações já estão ficando bem definidas, mas observe que as emendas, elas são bem feitas. Elas não são assim, a gente não deixa manchado como em algumas pinturas. Terminando essa parte toda, a gente já observa que ele tá bem escurinho. Essa região eu vou colocar o amarelo cádmio. Ele vai ser pouco, nessa parte de baixo ele será pouco. Veja que na parte de cima ele ficou muito evidente. Essa parte de baixo vamos usar ele menos. Só nessas duas partes. O restante, gente, vamos encher com siena natural. Olha só, vamos encher tudo isso aí agora com siena natural. Vamos pegar um pouquinho de caramelo e vamos acentuar os lugares onde estava esse amarelo cádmio. Olha, essa parte aí em cima a gente pintou com ele, vamos acentuar um pouco. Essa região aí eu vou passar um pouquinho de siena mesmo, não vou passar o caramelo não.
um pouco de siena natural. Nessa região, tô passando um pouquinho do caramelo também. Aí embaixo, olha, tô descendo mais o caramelo. Tô emendando melhor essa parte de cima, esse cantinho que leva mais sombra, que fica por baixo dos lacinhos também. Passei um pouco. Para essa região aí, que ela fica muito próxima ao chão e vai cair um matinho em cima dela, vamos puxando esse sépia por essa região mais baixa, também vamos colocar um pouquinho dele em cima. Mas para agora, vamos puxando aí, não tá querendo segurar bem, que a tinta tá úmida, mas vamos insistindo. Vou colocar o sépia também aí. Essa parte, ela fica embaixo dessas pontinhas de laço, então ela fica um pouquinho mais escura mesmo. Tem lugares, olha, como por exemplo, aí que eu vou deixar a sombra bem acentuada e bem marcada mesmo, assim riscadinha. Essa parte de baixo também vou escurecer um pouco. Depois, os lugares que não pegar bem o sépia, eu vou escurecer mais. Isso aí é um ponto que vai passar a fita, mas eu tô escurecendo também. Vai passar a fita, vai passar uma graminha também, vai cair em cima. Olha só, gente, para essa região, eu tô espalhando bem essa sombra. Nesses outros lugares, eu tô marcando. Veja que eu tô deixando riscado a sombra que representa ou que é causada por esse laço. Essa parte aí eu vou deixar escurinha. Aí eu também vou acentuar a sombra causada por esse laço. E vou deixar ela marcada igual deixei na parte de baixo. Vou marcar um pouquinho aí, bem suave. Aí eu vou acentuar mais. Lugar que não quer pegar a tinta, depois eu tô voltando e acentuando. Essa região de baixo, que encosta no chão, vou precisar escurecer ela ainda mais. Mas não se preocupa tanto, faça as sombras, as luzes, o que precisar dessa parte de baixo. Mas lembra que vai cair uma graminha aí em cima, vai cair aquelas folhinhas alongadas que a gente vai fazer o acabamento no final. Vou fazer junto com vocês. E você vai ter que cobrir um pouquinho essa parte do ovo, do encontro dele com o chão. Vou fazer basicamente um contorno suave. Aí, ó, desse ovinho. Cuidado com o excesso de tinta nesse lugar, tá? Não precisa de muita tinta aí, não. O sépia que cabe aí é bem pouquinho. É tipo um contorno, mas um contorno que vai se emendar nesse ovo na parte de dentro, tá? Não esquece de emendar, não deixa ele solto aí, não. E desse outro lado, eu vou fazer o mesmo. Vou fazer um contorninho. Vou descendo ele o mais discreto possível, tá bom? Olha só, se ficar assim mais escurinho, o meu eu achei ele um pouquinho escurinho. Você pode clarear, eu vou deixar. Depois eu vou passar um pouquinho de sépia também aí, ó. Aí eu não vou me preocupar muito com o escurinho dele aí não, na parte de fora. Se você quiser clarear o seu, deixar mais suave, tudo bem. Olha só que eu tô espalhando quase nada de sépia por essas regiões. Não é um amassado no ovo, porque quando a gente tá pintando uma pétala de uma flor, a gente usa esse tipo de sombra para representar uma depressão na pétala. Mas aí não, aí é só mesmo um reflexo de alguma coisa do em volta, devido esse ovo ter um tom mais metálico. Aí a gente faz essas manchinhas assim soltas pelo meio. Olha só, gente, eu tô colocando mais sépia nessa parte aí embaixo. A primeira camada que eu coloquei não segurou bem, devido à tinta tá muito úmida. Agora já ficou mais escuro, já tá mais dentro daquilo que eu queria. Vou espalhar aí um pouquinho de amarelo limão. Não vou colocar um brilho forte aí, eu vou espalhar só um pouquinho desse amarelo, dando uma clareada nesse espaço que é maior. Como ele é bem maior, ele não tá tão distante dessa região em cima que leva muita luminosidade, eu vou colocar também um pouquinho de amarelo, mas aí embaixo eu vou colocar só um pouquinho desse amarelo. Lembrando que o amarelo limão, ele é um tanto transparente, ele vai sim clarear um pouco, mas não vai deixar um brilho forte não, tá? Acentuando esse brilhinho aí de cima, eu tô colocando branco mesmo, tá?
A gente espalha um pouquinho mais no sentido do comprimento do ovos. Olha só, meus 2 pincéis. Esses 2 são número 4. Mas um tem um pelinho mais alongado, que eu vou trabalhar com ele agora, e o outro tem um pelinho mais, já tá bem mais acabadinho, que eu uso para fazer os detalhes menores. Agora, olha só, eu enchi com aquele maior e agora eu tô fazendo esse restinho que sobrou com o menor. A primeira parte que eu enchi, eu usei vermelho vivo. Essa segunda parte, fiz uso de vermelho Scarlet. Um pouquinho de vinho, eu tô acentuando esse cantinho aí, essa curvinha da fita. Como ele é redondo, não é? Essa fita não gruda bem, principalmente que ele tá pegando nessa parte mais oval. Então, aparece um pedacinho que você pode deixar ele escuro usando o vinho. Aí embaixo eu tô colocando mais vinho, olha só, tô fazendo uma sombra dessa parte desse laço, dessa fita que fica embaixo do laço. Você já dá uma separação. Vamos pintar as partes que estão embaixo, depois a gente pinta esse centro. Esse pedacinho, gente, que eu tô pintando aí, usei o vinho e o vermelho Scarlet, é da parte da fita que passa embaixo dessa volta desse laço. É um pedacinho bem pequenininho. Usei aí para fazer ela o pincel 0, aliás, o pincel 2, cortado e lixado. E agora vamos pintar a fita, vamos continuar. Nessa parte eu tô usando vermelho vivo. Olha só, esse centro eu pintei com vermelho vivo. Agora eu vou terminar essa parte da fita com o vermelho Scarlet, que é um vermelho mais escuro. E vou começar a colocar as sombras com o vinho. Para agora, eu tô usando só o vinho. Depois eu vou usar um pouquinho de preto para reforçar algumas partes. Vou fazendo uso dos meus pincéis número 4, tanto aquele mais lixadinho quanto aquele de pelinhos mais alongados. Essa parte do laço, ele requer detalhes menores. Pega um pincel pequeno, vai fazendo com paciência. Vamos colocando aí o vinho. Depois a gente vai ver que tem uma necessidade de colocar o preto, a gente coloca também um pouquinho de preto. Mas para agora, primeiro plano, o vinho. Depois a gente vem com o preto, porque o preto será bem menor. Será menos puxado do que o vinho, tá bem? Por aí eu tô passando o vinho. Olha só, eu tô dando basicamente uma continuidade da sombra dessa parte do laço em cima, tá vendo? Que o laço, ele fica bem marcado, essa sombra dele. Como se cai uma boa luminosidade aí em cima. Só misturando melhor. Não tá segurando direito esse vinho, tá bem molhadinho, mas não tem problema. Tô fazendo o cantinho com o pincel número... Na verdade, aquele pincel que eu adaptei, né? Aqueles cantinhos eu tô fazendo com ele, aquele pincel que eu peguei e cortei pra ficar bem fininho. Agora, vamos para esse outro laço. Observe que eu tô pintando os dois lados, tanto a parte dentro da fita, como a parte de fora, de início, com o vermelho vivo, vermelho clarinho. Olha só, esse centro todo eu vou pintar com ele. Depois, quando terminar essa parte, a gente vai dar sequência com o vermelho Scarlet. O vermelho Scarlet já é um vermelho bem mais escuro. Se você não tiver ele, você pode estar usando também o vermelho tomate, que é um pouco mais escuro do que o vermelho vivo. Olha só, vou finalizar toda essa região com o Scarlet. E agora nós vamos detalhar com o vinho. Vamos passando o vinho aí, fazendo a separação da parte da fita que está em cima, da parte que está embaixo. Pegue pincel pequeno, esse meu pincel número 4, aquele mais lixadinho, e você pode fazer tipo um contorno, olha, lado a lado, sendo que os cantos será mais acentuado, o vinho vai ficar mais forte. Essa região aí do meio, eu também vou colocar o vinho, acentuando as laterais e deixando o meio mais clarinho, como se fosse um amassado nessa fita. Olha só, eu acentuando uma parte, acentuando a outra. A parte de cima eu puxo para cima, a parte de baixo eu puxo para baixo e no meio eu vou colocar mais luz ainda para deixar mais evidente esse amassadinho. Que luz é essa que eu tô colocando? Eu tô colocando vermelho vivo, que é o vermelho mais claro,
Não vou colocar branco nesse nosso laço. Um pouquinho mais de vinho para acentuar essa marca que eu quero nessa fita. E aí eu também vou escurecer um pouquinho. Só esse escuro eu vou puxar ele pela parte de baixo. A parte de cima eu vou deixar mais clara mesmo, ok? Agora vamos fazer a região de dentro, a parte de dentro desse laço do lado direito. Pintei ele todo com vermelho Scarlet. Dessa vez nós vamos pintar com vermelho mais escuro. Agora eu tô passando o vinho. Vamos puxar o vinho um pouquinho mais longo. Essa região ela é mais escurinha mesmo. Então, não tem problema da gente puxar esse vinho um pouquinho mais longo. Estou acentuando mais na região onde fica embaixo da fita, dessa outra fita. Precisa ficar mais escuro para mostrar que ele está embaixo. Essa parte aí eu também vou escurecer. Olha só. É a curvinha que leva realmente sombra. Ela não recebe luminosidade, essa parte. E principalmente esse cantinho aí, trate de deixar ele bem escurinho. Aí eu tô colocando o detalhezinho da fita da parte de baixo, escurecendo um pouquinho mais ela, com o vinho. Porque é a parte que fica atrás, junto já ao ovinho, ela leva mesmo um tom mais escuro. Agora, gente, eu tô passando aí um contorninho já com preto, viu? Tô colocando um pouquinho de preto, para aprofundar mais a dobrinha desse laço. Essa parte aí, olha, eu também tô colocando preto. Observe que eu tô colocando com um pincel equivalente ao pincel 000 ou 000. Você coloca aí com um pincel bem pequenininho, o excesso de preto, e depois você puxa com um pincelzinho maior, olha só. Porque é pouca tinta, e quando a gente puxa, assim, ele se espalha, deixando aquele cantinho que a gente queria bem feitinho, bem formado, bem escuro. Veja os pontos onde eu estou colocando o preto. São apenas alguns pontinhos. Depois, quando a gente terminar o laço, a gente pode reforçar outros lugares. Nós vamos reforçar outros lugares. Mas para já, só nesses cantinhos, olha, que eu vou colocar o preto, tá? Aí, nessas quininhas, eu coloco um pouquinho do preto e puxo com um pincel maiorzinho. Nesse lugar, eu vou acentuar, na parte de cima, eu vou acentuar um pouco mais esse vermelho. Eu vou passar depois até um pouco de vermelho Scarlet, aí, de vermelho Scarlet não, de vermelho vivo, para ficar mais clarinho, mas para agora deixa secar. E vamos pintar essa parte aí de cima. Primeiro, vamos usando o vermelho vivo. Grande parte, tá vendo, dessa fita, a gente coloca o vermelho vivo, ela recebe mais luminosidade. E o restante, terminei com o vermelho Scarlet. Escurecer essa região, deixar ela bem escurinha com o vinho. Pincel pequeno, pincel número 4, observe que foram os pincéis que eu tratei de usar nesse laço. Pincel 0, pincel número 4, tanto de pelinhos mais alongados como de pelinhos mais curtos. E também fiz uso uma hora do pincel número 2, cortado e lixado. Olha só, eu também vou deixar o centro dessa fitinha mais clarinho. Quando eu quero clarear mais, quando eu quero mais luz, eu coloco com o vermelho mais claro. Passei aí um pouquinho de vermelho vivo, mas eu vou deixar esse cantinho aí mais escurinho, como se fosse um amassado dessa fitinha. Tá vendo? Essa parte aí tem que escurecer, porque ela está por baixo dessa outra parte da fita que ainda vamos pintar. Essa região de cima, ela precisa ficar clara mesmo. Depois que tiver tudo sequinho, ainda vou reforçar um pouquinho esse vermelho vivo, que é o nosso vermelho de luminosidade para esse laço. Agora, vamos para essa parte do laço. Nessa parte, eu vou encher as partes de fora com vermelho vivo, a parte de dentro e as laterais com o vermelho Scarlet.
Vou escurecer esse centro. Olha só, vamos escurecer essa parte aí que fica por baixo. E vamos crescer esse sombra pelo meio, mas não vamos deixar marcado, tão marcado pelo centro, tá? A gente já vê que já mostra que tá escurinho. Vamos emendar essas tintas, ter o cuidado sempre de emendar. Coloque o vinho, dê uma espalhada nele para os dois lados, tanto para o lado de cima quanto para o lado de baixo, deixando o centro sempre mais escurinho. Vamos espalhando esse vinho. Ele precisa ficar forte, tanto na parte onde fica embaixo das outras partes do laço, quanto nessa pontinha eu também deixei mais forte. Eu fiz ele como se ele tivesse um tanto curvado, amassado lado a lado. Agora estou apenas arrumando essas partezinhas de fora. Procure deixar o seu desenho certinho, com um acabamento bom em volta, porque fica meio estranho quando fica tudo manchado. Não vamos manchar esse vermelho para cima desse ovo. Se ficar alguma manchinha, você pode corrigir ou no vermelho ou lá atrás. Para melhorar isso aí, eu tô fazendo uso desse pincel bem pequenininho. Tô colocando um pouco do vermelho claro, o nosso vermelho vivo, aí em cima, nesse contorninho. Essa parte aí, gente, a gente precisa separar ela bem. Para agora, eu tô colocando o vermelho vivo como luz. Agora, gente, vamos passar um pouquinho do vermelho vivo aí, lado a lado. Observe que eu tô trabalhando mais, essa parcinha foi mais trabalhosa, mas tudo bem. Essa parte de baixo eu vou reforçar também o vermelho vivo. Depois de seco, a gente ainda vai passar mais um pouquinho, tá? Agora, vamos seguir com essa parte que está embaixo, essa outra parte do laço. Pode descer ela até chegar no chão mesmo, na parte da vegetação. Eu deixei ela partida, mas não tem problema não. Essa parte que eu deixei aí sem pintar, ou que pintei com outro tom, é onde vai cair um matinho. Mas pode puxar, pode pintar direitinho. A gente sabe que depois será coberto por uma vegetação, por folhas mais alongadas, mas não deixe de pintar não. Vamos passar aí o vermelho Scarlet, já com um pouquinho de vinho junto, deixa ele bem escuro mesmo, tá? Depois a gente reforça a parte de cima com o vinho puro. Olha só que ele já tá bem escuro, não é? Ele ficou um pouquinho marcado embaixo porque eu já tinha pintado, mas não tem problema, ele será coberto. Aí, olha, eu tô reforçando o vinho puro. Não será muito detalhado essa parte da fita, será bem tranquila. E agora, vamos dar sequência com essa parte aí de cima. Nessa parte de cima, você já vai passando o vermelho Scarlet nessa divisão entre essas duas partes do laço, da fita, porque essa parte de cima, ela recebendo mais luminosidade, vai deixar ela visivelmente mais em cima, e é a intenção. Agora, você já pintou essa grande região com ele, vamos passar para o vermelho Scarlet. Vamos agora às sombras com o vinho. Vamos reforçando. De início, pegue pouca coisa, depois você detalha melhor. Olha só, essa pontinha também fica um pouquinho escuro. Sempre pincéis pequenos é necessário, senão você vai sair borrando aí as outras partes da fita e não interessa borrar essas partes. Olha só, vamos colocar em cima, só nessa parte de cima, um pouquinho de vermelho mais claro, o vermelho vivo. Nós vamos estar dando uma luminosidade mesmo a essa fita. Se não aparecer bem, depois quando secar você reforça, não tem problema. Na parte de baixo, a gente vai colocar o vinho, olha, puxando, pode dar uma escurecidinha boa por aí. Ele tem essa curvinha, essa dobrinha, essa fita tá com essa dobrinha.
Essa região aí a gente vai reforçando ela, olha só, nessa parte eu tô passando vermelho vivo, tá, gente? Esse risquinho ele tá sendo feito com vermelho vivo, porque eu tô passando na parte de cima. Tô fazendo tipo um contorninho mesmo nessa parte de cima. Nas pontinhas eu dei uma clareada também. Escureci um pouquinho esse centro e agora vamos pintar essa última parte. Essa parte aí de cima. Esse nó desse laço, não é isso? Vou encher ele todo com vermelho claro, vermelho vivo. Ele tá por cima, ele recebe luminosidade. Claro que ele é um pouquinho amassado, a gente coloca os detalhes depois. Mas para já, vamos encher ele com vermelho vivo. Agora, vamos escurecer um pouquinho, isso é vinho, mas é bem pouquinho aí, ó, em volta, por essas laterais. Nessa hora, a gente vê que esse laço tá meio emendado, precisamos de preto para separar. Essa região aí, olha, eu tô colocando mais vermelho vivo. Embaixo, eu dei uma escurecidinha, em cima eu clareei ainda mais. É importante que você não deixe nem um pedacinho sem pintar, porque como é um cantinho bem escurinho, se vai ficar um pedacinho do tecido faltando tinta, vai aparecer um branco e o branco fica bem visível. Então, se tiver algum pedacinho bem pequenininho que esteja sem tinta, pega um pincel zero e cubra ele com a tinta que você achar que é mais conveniente estar ali. Olha só, precisamos separar um pouco mais essas partes de baixo. Para isso, vamos colocar um pouquinho de preto, vamos acentuar o que já tinha preto e vamos colocar onde não tinha. Lembra? A gente coloca com o pincel zero para ser bem pouquinho e depois a gente vem com o pincel maiorzinho e dá uma espalhadinha para unir, para não ficar uma tinta solta jogada ali, né? Fica meio estranho. Olha só, eu coloquei um pouquinho de preto. Agora eu tô emendando esse preto, ó. Viu? Fica mais harmônico. Esse lado aí eu tô reforçando também. Gente, cuidado com o preto nessa hora, ele tem que ser bem, mas bem pouquinho. Se você coloca muito preto aí, você vai ter que deixar secar para clarear tudo de novo. Pincel pequeno, paciência, pouca tinta e vamos lá. Nessa região eu também, ó, dei uma reforçadinha. É aquela coisa, a gente vai pintando, vai vendo as necessidades do desenho. De início, eu só coloquei o vinho. Agora, a gente vê que o preto é necessário. Vou marcar um pouquinho por aí pelo meio, mas será algo muito discreto, viu? Cuidado com essa partezinha aí, porque ela leva realmente luminosidade maior que nessas outras em volta, no em volta dela. Então, você tem que ter cuidado com como escurecer ela. Agora, gente, o meu desenho já está sequinho e eu vou colocar um pouco mais de vermelho vivo nas regiões de maior luminosidade, olha só. Por essas partes aí também tô colocando. Em todos os lugares onde eu deixei com maior luminosidade, onde eu tava pintando já com vermelho vivo, eu vou dar uma reforçadinha, tá? Aí também, pega o pincel pequeno, esse é o meu pincel número 4, aquele mais lixadinho. Olha só, essa parte aí também. Pode colocar também um pouquinho nessa pontinha. A parte de baixo deixa escura, não desça ela. Nessa região aí, só na parte de fora. Cuidado para não encostar nessa parte aí mais escurinha de dentro, tá? Vamos seguindo, colocando um pouquinho também aí por esse meio, sem tirar o escuro de cima nem o de baixo. Essa região também clarei mais um pouco. É uma região de maior luminosidade. Essa aí você pode colocar dos dois lados. Parte de fora. Dê preferência à parte de fora. Olha só, nessa região aí de fora, você fica à vontade para clarear mais. Só nesse centro, nessa parte aí, coloque só no centro, tá?
Olha só, cuidado nessas partes que estavam mais escurinhas para você não manchar elas, não apagar elas. Aí você pode também jogar um pouquinho de luz. Pouca coisa, só detalhes que vai dar mais claridade, mais vida. Agora vamos começar a fazer o acabamento desses ovos. Olha só, iniciei fazendo uso do verde pântano. Vou passar por toda essa região uma boa quantidade. Pega um pincel maiorzinho, eu tô colocando aí de início com o pequeno, mas pega um pincel maiorzinho, bem lixado. Tinta só de um lado do pincel e vá puxando, olha só. Eu puxei por todas essas regiões, ainda tá bem marcado, não cobriu bem, mas continue puxando. Agora você vai fazer uso de um verde mais claro, o verde musgo. Olha que eu tô puxando. Eu tô usando aí, gente, um pincel número 10, bem acabadinho. Tinta só de um lado e continuo puxando. Olha só, quando a gente vê que um já tá apagando o outro, a gente espera secar. Eu coloquei o verde pântano, deixei secar. Agora eu tô colocando o verde musgo. Vou deixar secar novamente. Não adianta você ir passando tinta e tinta, camadas de tinta, porque uma vai apagando a outra, não vai dar certo. Agora, depois de passar o verde musgo, eu deixei secar, tá? Já tá sequinho. Olha só que eu já tô colocando outra tonalidade. Agora eu tô fazendo o uso do verde pistache. Vou puxando aí, olha, o verde pistache. E nessa terceira camada de tinta que eu tô colocando, observe que já fez um acabamento, que já sumiu aquele encontro do ovo com o chão. Tá vendo? Vou puxando em todas as direções, por todos os lugares, até eu ter uma cobertura que eu esteja satisfeita. Olha só que ele já cobriu aquele encontro, já fez um acabamento bom. Tô puxando um pouquinho aí também na parte de baixo. Tô vendo essa necessidade. E assim, olha, ficou o nosso desenho depois de colocarmos toda a folhagem. Veja que fez um acabamento bom. Esses são mais riscos, gente, da apostila que eu falei para vocês, caso vocês tenham interesse de adquirir mais riscos de Páscoa. Olha só, tem mais alguns exemplos aí. Os meus contatos estão aqui embaixo, se quiserem falar comigo. Bom, para todo caso, tem 18 riscos nessa apostila. Se você tiver interesse, você entre em contato, a gente conversa. Esses seriam enviados até por WhatsApp, ficaria mais fácil. E aí tá o nosso desenho de hoje. Eu espero que vocês tenham entendido, tenham gostado. Beijos, até breve. Tchau!